botar o fone. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo? Amém, glória a Deus. Bom dia, você que está me assistindo agora de manhã no Brasil. Bom dia, boa noite, você que está me escutando, assistindo agora à noite. Boa tarde, você que está aqui em Portugal, na Europa, que já é tarde. Bora lá, hoje nós vamos ler Provérbios 18. Hoje é dia 18, Provérbios 18. Você que caiu de paraquedas, primeiro vídeo, não está acompanhando, foi a primeira coisa que... Bom dia, mãe benção. Que apareceu para vocês. Nós estamos fazendo o estudo de Provérbios todos os dias, cada dia referente a um provérbio. Hoje é dia 18, então vamos ler Provérbios 18. E nisso nós estamos lendo a passagem inteira e depois nós vamos fazendo pequenas anotações, como o versículo que mais nos marcou, porque esse versículo nos marcou, o que nós aprendemos, o que precisamos mudar, como podemos aplicar e algo pelo qual nós somos gratos. Então, sinta-se à vontade em fazer parte desse momento de leitura. E vamos começar, tá? Provérbios 18. Vou fazer uma pequena oração para introduzir. Paizinho, mais uma vez estamos aqui reunidos, como o Senhor pediu, para lermos sobre a palavra do Senhor, para aprendermos sobre a palavra do Senhor, para podermos ter mais revelação e entendimento. Que o Senhor venha nos trazer o confronto da sua palavra, a transformação. Que o Espírito do Senhor possa conduzir essa live de hoje, que possa visitar cada pessoa que está assistindo agora, que está assistindo gravado depois, que os anjos do Senhor, aqueles que nos ministram, possam estar nesse momento, guardando a casa de cada um, protegendo a vida de cada um, cobrindo a vida de cada um. Eles possam estar debaixo das suas asas, sendo guardados, revestidos e cobertos. Que nenhum mal nos alcance, que nenhum mal toque nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, tudo que é nosso leva o nosso nome. Esteja debaixo da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar. Sempre esqueço, né? Eu leio aqui. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Provérbios 18. Bora lá. Estão conseguindo ouvir bem, né? Quem se separa dos outros só quer fazer o que quer, despreza qualquer conselho que seja dado a ele. Aqui no caso está falando de pessoa... Na minha versão tá melhor, tá? O solitário busca o seu próprio interesse. Insurge-se como uma verdadeira sabedoria. No caso aqui tá falando das pessoas que gostam de estar sozinhas, as pessoas que... E não somente gostam de estar sozinhas, né? Mas que não se aconselham, que ficam mais fechados no seu mundinho, que gostam de estar solitários, né? Na verdade, eles só querem seguir o próprio conselho, a própria mentalidade, não quer se abrir para o outro, não quer adquirir informações e conhecimentos e às vezes até repreensão do outro. Então aqui ele está dizendo nesse sentido. O tolo não quer compreender os outros, só quer que os outros o compreendam. Então você que tem a mania de achar que está sempre certo, a Bíblia está falando que você é um tolo, porque você não compreende os outros, só quer que as pessoas te compreendam. Então, se você não é capaz de compreender o outro, você é um tolo, de acordo com a palavra, tá? Não leve a mal. 3. Quem faz o mal é desprezado, e com desonra vem a vergonha. As palavras que saem do homem são águas profundas, rios transbordantes e fontes de sabedoria. Não é justo favorecer o culpado e deixar de fazer justiça ao inocente. Aí, ó. Sabemos que na palavra do Senhor já diz sobre a justiça em relação à autoridade. Então, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Quando vocês acham que a justiça, às vezes, não foi correta, a palavra do Senhor diz que tem uma medida para ele. Então, ele vai ser medido de acordo com a forma que ele mediu.
O tolo abre a boca para criar discórdia, pelo que diz, e ele está pedindo para ser castigado. Novamente, palavra de Deus falando sobre o tolo que gosta de causar confusão, discórdia, abrir a boca para falar o que não deve. Você será castigado e punido. A conversa do tolo é a sua ruína. Ele destrói a si mesmo com o que diz. Hoje está falando só de tolices, né? 8. As palavras do caluniador são como os doces. Elas descem até o íntimo do estômago. Quem é preguiçoso no seu trabalho é amigo daquele que destrói. Deixa eu ver a minha versão. 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então, o 9 também tá interessante. 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram salvação. Vou marcar. A riqueza do rico é a sua proteção. Ele pensa dela como se fosse uma cidade, como uma muralha alta. Deixa eu ler na minha versão. 11. Os bens do rico lhe são cidade forte. E segundo imagina uma alta muralha. Tá falando no sentido de muitas das vezes os ricos acharem que o dinheiro é aquilo que protege eles, é aquilo que salva eles. 12. Primeiro é o orgulho, depois a ruína, mas a humildade conduz à honra. 12 também tá interessante. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e fica envergonhado. Essa eu não sei se é para você, mas para mim é. Então toma, receba. Não responda antes de ouvir, ouça primeiro, tá? Porque você falar antes de ouvir, aqui na minha versão tá falando que a astúcia é como se fosse uma vergonha. Então, ouça antes de falar. Nós que temos a tendência, geralmente o colérico e o sanguíneo de temperamento, tá? Tem a tendência de ser aquela pessoa mais comunicativa, mais reativa. E aí, às vezes você fala e você nem pensa, só responde, só retruca. Então a palavra do Senhor diz que você tem que ouvir antes, porque senão você é um tolo. E nisso você é envergonhado, porque às vezes você responde de acordo com a forma que você acha que tá certo, e às vezes nem aquilo. Então ouça antes de responder. E eu vou até marcar essa daqui pra mim. 14. O bom ânimo ajuda a curar o doente, mas ninguém pode ajudar a pessoa deprimida. Quem é inteligente... Meu pai chegou. Ele não vê no dele, né? Só fica vendo no Instagram da minha mãe. Bom dia, graça e paz. Já sei que é meu pai. Quem é inteligente quer aprender mais e ouve com atenção para aumentar o seu conhecimento. 15. As portas são abertas a quem dá presentes e conduzirão as pessoas importantes. Deixa eu ver aqui na minha versão 16. O presente que o homem faz alarga-lhes o caminho, leva perante os grandes. Aqui tá dizendo de você ter um coração grato, de presentear os outros. Eu já falei isso aqui, que você dá presente pros outros, né? Pros outros é uma forma de honra mesmo. Você que honra alguém. E eu não tô falando de comprar, tá? Eu tô falando que nós devemos ter o coração grato em querer honrar as pessoas. E muitas das vezes isso é feito com uma demonstração. E qual demonstração? Às vezes um presente, às vezes uma oferta, às vezes um tempo de atenção, às vezes uma saída, às vezes comprar alguma coisa. Isso é considerado um presente, tá? 17. Quem fala primeiro parece ter razão, até chegar alguém que o examina. Então aqui tá falando, tenha cuidado no falar. Lançar sorte resolve a questão e põe fim à contenda entre os fortes adversários. Deixa eu ler no meu. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. 19. Um amigo ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte.
A minha versão: o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então aqui está dizendo, né, que os amigos ofendidos são muito difíceis de conquistar. As discussões separam os amigos mais do que as grandes portões dos palácios. Então, tá falando do contexto de amizade, né? É muito fácil nós discutirmos com amigos e aquilo não voltar a ser como antes, porque cria-se uma fortaleza na mente. E aqui tá falando de grilhões, né? Ferrolhos, que é como se fosse algemas, correntes, porque uma vez que aquele relacionamento fica qual é a palavra? Marcado, mas não é essa palavra, marcado, mas como se fosse marcado, ferido, é difícil de voltar atrás. Então cria-se uma fortaleza na mente e tudo aquilo que foi construído parece que desmorona, parece que não é a mesma coisa. Então a palavra do Senhor também está falando em relação à amizade. 20. As palavras de uma pessoa são como frutos deliciosos. Ela se satisfaz com as palavras dos sábios. Aquilo que uma pessoa diz pode dar vida ou pode matar. Quem gosta de falar comerá do que fala. Deixa eu marcar na minha 21. Porque essa daqui é a minha versão, é a versão que eu gosto mais. E eu vou ler agora para vocês. A morte e a vida estão no poder da língua. O que é bem a utiliza, come do seu fruto. Então aqui tá falando, né? E eu falo isso muitas vezes. Às vezes eu, como você e muitas outras pessoas, pecamos nisso. Porque a partir do momento em que Deus dá a vida, que Deus fala, haja luz, Ele está verbalizando. Quando Deus sopra o fôlego de vida, Ele está emitindo um som. Então, quando a palavra diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua, é literal. Só que às vezes nós não entendemos. Como nós não vemos exatamente acontecer, nós achamos que é como se fosse uma analogia. E eu já falei aqui que nós temos que ler a Bíblia com duas óticas. Tá? Até onde eu sei, não estudei teologia, é o meu entendimento. Nós temos que ler a Bíblia com duas óticas. Figurativa, é figura de linguagem, é representação, e literal. Literalidade é literalmente, no caso, por exemplo, eu vou falar algo literal para vocês. Eu estou escrevendo literalmente. Quer dizer, de verdade, eu estou escrevendo. Eu já falei isso aqui uma vez, que nós às vezes utilizamos literalmente errado. Eu tô cheia de sono, eu tô dormindo literalmente. E você está acordado, então você não está dormindo. Porque literalmente é quando é de verdade. Verdadeiramente, tá? Então fala, nossa, eu tô dormindo em pé, literalmente. Não é verdade. Porque não tem como você dormir em pé. Então não tem como ser literal. Então nós temos que olhar a Bíblia com a ótica literal, literalmente, que é verdadeiramente, e nós temos que olhar ela com uma figura de linguagem. E aqui nós temos a tendência de achar que a morte e a vida estão no poder da língua, como se fosse figurativo. Eu vou falar, tomara que você morra. Você não morreu agora, então não é literal, é figurativo. Não. Por quê? Porque no mundo espiritual, essa verbalização foi lançada. A partir do momento que essa verbalização foi lançada, tanto os anjos do mal quanto os anjos do Senhor têm acesso a essas palavras. No mundo espiritual, nada volta vazio. Então, quando você declara algo, se você não está declarando algo para o Senhor, ele está indo
para o poder das trevas, tá? Não existe dois termos na palavra do Senhor, não existe. Não existe dois termos. Ou é sim ou é não. Ou é reino dos céus ou é reino das trevas. Então, a partir do momento que você falar, tomara que você morra, quem está recolhendo essas palavras é o reino das trevas. E tu pode ter certeza que no momento certo, o reino das trevas vai utilizar dessa palavra. E às vezes a morte não vai vir literalmente, mas a morte vai vir num acidente que o inimigo vai utilizar. Olha, Deus, essa pessoa lançou essa palavra aqui. Eu tenho autoridade no mundo legal para poder atacá-la. E aí ele vai lá e ataca a tua vida através de uma doença, ataca a sua vida através de um acidente, ataca a sua vida através de N coisas, ou pode realmente até tirar a sua vida. Depende da vontade do Senhor, porque o Senhor tem a vontade soberana e a vontade permitiva. Óbvio, tudo é permissão de Deus, mas o Senhor tem a vontade dele soberana e tem a vontade dele que ele permite que situações aconteçam, tá? E aí eu já falei isso. Acontece por alguns motivos. Ou você tem alguma legalidade aberta, ou você tem alguma brecha aberta, né, que deu alguma legalidade entre da sua família, ou até de você mesmo, e você não fechou, então o inimigo tem acesso a isso e pode tocar, tá? Mas mesmo você tendo legalidade, porta aberta, dependendo do plano, da vontade do Senhor, das orações intercessórias de pessoas ao seu redor, Deus pode simplesmente intervir e não permitir que aquilo aconteça. Então nós temos que analisar se temos brechas abertas, se Deus está nos testando em alguma coisa, se Deus está permitindo ou não. Então, quando nós vemos que a morte e a vida estão no poder da língua, gente, eu fico muito revoltada. Eu falo muito isso com as meninas que eu discipulo. Eu ficava muito revoltada quando ela falava, eu sou uma isso, eu sou uma aquilo. Eu falava, não fala isso, porque você está lançando isso no mundo espiritual e o demônio está recolhendo isso para poder atacar a tua vida. Então não fala isso. Eu sou uma pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Não façam isso. Você está lançando e o inimigo está só recolhendo. E aí essas palavras que você está lançando, ele está só recolhendo. E, posso tocar na vida financeira dele porque ele falou que ele é um pobre. Tocou. Posso mexer na saúde dele porque ele falou que eu podia morrer. Que ele podia morrer, então deixa eu tocar na saúde dele. Nossa, minha vida é uma desgraça. Tua vida é uma desgraça? Vou fazer aqui a vida dessa pessoa ser uma desgraça mesmo. Porque ele lançou no mundo espiritual. E aí vocês se perguntam, nossa, mas onde está Deus nisso? Deus é justo juiz. Se ele falou que uma palavra lançada não pode voltar atrás, ele estaria contestando ele mesmo se ele fosse lá contra aquilo que você mesmo está lançando. Porque Deus é soberano, justo e juiz. Então, por isso que ele fala que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras são as nossas próprias sentenças. E aí depois nós queremos que Deus revogue as sentenças que nós lançamos, sendo que nem nós pedimos perdão ao Senhor, não reconhecemos e não soubemos o que nós lançamos para pedir perdão ao Senhor para recolher. Então, assim, Deus não é dois, quer dizer, ele é três, mas Deus não é bipolar, né? Dois no sentido de bipolaridade. Se ele fala uma coisa, ele não volta atrás. Então, você às vezes é julgado pela sua própria palavra e não há o que fazer. Tá? Então, marque muito isso, porque eu amo esse versículo e eu bato muito na tecla nesse versículo, em tudo. O poder da vida e da morte estão na palavra lançada. Eu já fui uma pessoa que eu questionava muitas coisas, até o Hélito falar que eu era reclamona, e eu achava que não era reclamona porque eu só estava falando. E aí Deus imitou esse entendimento que não, na verdade você está reclamando. E aquilo eram palavras lançadas contra a minha própria vida. Então, às vezes, a gente não rompe em alguma área, não rompe em alguma situação, porque nós lançamos muitas palavras, que às vezes nós achamos que nós estamos só desabafando, quando na verdade são sentenças espirituais. E se são sentenças espirituais, e eu não pedi perdão ao Senhor, não me arrependi, eu não confessei, vai ficar no mundo espiritual, tá lançado. E o inimigo só assim, só recolhendo tudo, para na hora certa ele ir lá e, toquei, fiz isso, fiz aquilo. Ai, meu Deus, por que eu tô sofrendo tanto? E Deus olhando pra você. Cara, você falou isso, você pediu isso.
E fica, ai Deus, agora muda, e Deus. Tá, mas você se arrependeu? Você confessou? Como é que você não reparou essa brecha? Você não fechou essa porta? Como é que eu vou intervir? Então, assim, muito. Agora que eu reparei que eu não trouxe minha água. Tô cheio de sede. Muito cuidado com as palavras que vocês lançam, tá? Eu também tenho muito cuidado com as palavras que eu lanço, que nós lançamos, que vós lanceis, que vós lançarão. Amém? 22. Deixa eu ver essa versão. Quem encontra uma esposa, encontra um grande bem. Ela é presente do Senhor. Gosto mais da minha versão. Quem acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. 23. O pobre implora com humildade e o rico responde com dureza. É bom estar com amigos e amigo verdadeiro. E um amigo verdadeiro é melhor do que um irmão. Essa daqui eu também gosto mais da minha versão, né? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmão. Então, bora lá. Os versículos que mais me marcaram. 10 e o 21, tá? 21 é o versículo que eu mais gosto, então é impossível não falar. O poder da vida e da morte está na língua. Escolha tu o que você quer fazer. E o versículo 10. Ai, gente, quando eu não trago água, eu fico com sede. Quando eu trago, às vezes ela fica aqui. Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram salvação. Então, esses dois versículos mais me marcaram. Tá. A dona Leila tá falando aqui, eu já tenho marcado Provérbio 18, 16. Do 16 ao 24. A dona Leila é minha mãe, tá, gente? 16 ao 24. Ok, tá certo. 16. Ok. Deixa eu ver 16. As portas são abertas a quem dá presentes e conduzirão as pessoas importantes. Então aí, ó. Se você tem um coração de só receber, não gosta de dar nem presentear, a palavra do Senhor já diz que você deve semear, você deve presentear. Bora lá. Por que esse versículo me marcou? Eu já falei aqui pra vocês que saber, vou escrever aqui, a importância e o peso do poder das palavras mudam vidas. Nós vemos muitas vezes as pessoas que desde pequenas já são amaldiçoadas. Ah, você não vai dar em nada. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E a criança cresce, o jovem cresce muitas das vezes e vai realmente para esse caminho. E a pessoa, eu já sabia. Não, você não sabia. Você amaldiçoa seu filho, você amaldiçoa aquela pessoa. Tanto que, duas formas, tá? Forma espiritual e forma emocional cognitiva. A partir do momento que você lança no mundo espiritual, o inimigo tem acesso. Então ele recolhe. Como ele tem autoridade, o que ele vai fazer? Vai começar a lançar no ouvido dessa pessoa essas verdades. Lançando no ouvido dessas pessoas, a pessoa já pegou no mundo espiritual aquilo que a outra pessoa lançou para ela. Então já entrou no cérebro daquela pessoa, no emocional, a palavra que aquela outra pessoa lançou. Então aquilo já fez um caminho neural na cabeça dele, daquela pessoa, daquele ser humano. E aí, para piorar a situação, o mundo espiritual ainda fica lançando essa sementinha. E aí ainda vai criando e aumentando e projetando mais ainda aquela inverdade que aquela outra pessoa lançou sobre a vida dela. Então, assim, tanto no emocional, ser humano, nós mesmos, lançamos, e aquilo forma a nossa identidade, porque ficou marcado no nosso consciente,
E no nosso subconsciente, aquela inverdade. E aí no mundo espiritual, o inimigo, com certeza, né, faz um ótimo trabalho de continuar frisando e fortalecendo aquela inverdade. Então, assim, a gente não entende muito o mundo espiritual, a gente às vezes não conhece o mundo espiritual como nós deveríamos conhecer. Se conhecêssemos, nós fecharíamos algumas brechas com mais facilidade. Não estou falando que não vai passar provação, porque nós vamos, porque ele está aqui há muitos anos antes da gente. Então ele nos conhece muito bem. Só que todas as táticas que ele usa são as mesmas sempre. Então se a gente estudasse sobre isso, pelo menos em alguma área ou outra, nós estaríamos um pouco mais protegidos, tá? Então, ele fica lançando verdades, vozes na sua mente. E aí aquela pessoa já falou aquilo. Aquilo já entrou em você. E aí o inimigo vai lá e continua falando essa inverdade. Nós vamos criando na nossa mente um padrão, um comportamento, achando que aquilo é verdade. E aí nós acabamos replicando aquilo no cenário que o inimigo basicamente pré-montou. E nós caímos direitinho, fomos fazendo aquilo que ele estabelecia. E aí no final nós falamos, eu já sabia. Não, não sabia. Porque Deus tem um plano. O plano dele é perfeito. Só que o plano dele nós não sabemos. Tá? Só que o inimigo, a partir do momento que você lança uma maldição sobre a vida do outro, ou você mesmo se lança uma maldição, ele vai traçando dentro daquele caminho. Ele às vezes já lança coisas antes de você imaginar. E aí você vai lá e solta aquilo que ele quer que você fale. E aí ele já tá, traçando. E aí você foge do plano perfeito e agradável do Senhor e vai de acordo com aquilo que o inimigo quer. Então, assim, vamos começar a buscar o discernimento no Senhor de estratégias para nós combatermos essas inverdades. Então, novamente, por que esse versículo me marcou? Porque fala da importância do poder da palavra, que isso pode mudar a vida. E a 10 fala nitidamente, que uma coisa conduz a outra. Que o nome do Senhor é mais forte do que isso. Então, os justos correm para a salvação e encontram. Quando você sabe quem o Senhor é, quando você conhece o poder do Senhor, do nome do Senhor, você pode quebrar tudo isso. E é engraçado, né? Que uma fala que a morte e a vida está na língua. E o 10 fala, o nome do Senhor é a torre forte. Então, assim, o nome do Senhor combate tudo que você lançou contrário com o poder da sua língua. Então, tudo cai pro confessar, se arrepender, passar, entregar pro nome do Senhor, porque assim você encontra a salvação. Então, assim, uma coisa complementa a outra. Amém? O que eu aprendi? Tá. Esses capítulos todos aqui, pra mim, tá? Ele tem falado muito sobre esse capítulo em si. Tá falando sobre honra, sobre irmandade, sobre humildade, sobre aliança, sobre o poder da palavra. Então, o que eu aprendi sobre esse capítulo? Que Deus tem um plano perfeito. Ele nos orienta. Através da palavra. E ele fala da importância que é
ter amigos e pessoas próximas te aconselhando. Pessoas certas te aconselhando. Ele fala sobre amigos mais chegados que irmãos. Ele fala sobre a negligência, ele fala sobre o tolo, ele fala sobre presentear, ele fala sobre o poder da palavra, ele fala sobre você ter controle no que fala, porque a sua palavra pode acabar com uma amizade. Esse contexto, basicamente, o 18 inteiro está falando sobre unidade, união, irmandade, amizade. Ao meu ver, tá? Vocês têm a opinião de vocês. E aquilo que toca vocês, talvez não me toque. Ou talvez eu não veja. E essa que é a graça da coisa. O que eu preciso mudar? Qual foi que eu marquei aqui? 13. Responder antes de ouvir. Cadê 13? Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e fica envergonhado. Então, o que eu preciso mudar constantemente? Ouvir mais do que falar. Aprender o tempo de falar. E tem outra coisa também que eu não vou compartilhar pra vocês, porque eu não acho necessário, mas estou escrevendo aqui. Como eu posso aplicar isso hoje? Essa é boa. Vamos lançar, quero que todos vocês façam isso. Quem estiver vendo no YouTube, lança aqui no comentário, tá? Vamos lançar uma palavra profética para as nossas vidas e vamos escolher uma pessoa para lançar uma palavra profética sobre a vida dela. Vocês estão comigo? O que vocês acham? Topam? Se sim, lance aqui uma palavra profética no comentário do YouTube, tá? Para poder ajudar também, conforme vocês vão comentando, vai aumentando, vai ajudando no algoritmo aí do YouTube. Então, bora lá. Vamos lançar uma palavra profética sobre as nossas vidas e vamos escolher uma pessoa para lançar uma palavra profética sobre a vida dela. Nossa, Deus já veio aqui na minha mente trazendo a pessoa que eu vou lançar a palavra. Algo pelo qual eu sou grata no dia de hoje. Algo que eu sou grata no dia de hoje. Eu falo que sou uma pessoa que eu conheço algumas pessoas. Eu sempre fui, assim, eu sou uma pessoa muito carismática, no caso de comunicativa, mas eu sou uma pessoa muito reservada ao mesmo tempo. Então, eu conheço algumas pessoas que eu ainda tenho contato desde a época do meu ensino médio, algumas poucas pessoas do meu ensino fundamental, algumas pouquíssimas pessoas da minha faculdade, porque na minha faculdade foi uma turma menor. E aí eu tenho contato ainda com algumas pessoas depois que eu fiz o meu intercâmbio na Irlanda, que eu morei lá 2 anos e 7 meses. E agora alguns contatos com algumas pessoas daqui de Portugal. Eu sou uma pessoa que conheço algumas pessoas, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos amigos, tá? Eu sou uma pessoa muito reservada. Poucas pessoas sabem coisas da minha vida. Pouquíssima mesmo. Dá pra contar numa mão.
Em uma mão. Literalmente, tá? Agora, literalmente, dá pra contar numa mão. Mas eu sou muito grata pela vida dessas pouquíssimas pessoas que eu tenho amizade. Então, eu já falei aqui, né? A Tamires hoje não tá aqui, mas a Tamires é uma amiga minha desde os meus 15 anos de idade. Eu tenho 31, então são 16 anos de amizade. Eu conheci a Tamires antes de conhecer meu marido, que eu conheço meu marido há 15 anos. Se a Tamires é 16, ele é 15. Eu conheço meu marido há 15 anos e nós estamos juntos há 14 anos. Daqui a pouco eu vou fazer o mesmo tempo de vida juntos, de conhecimento. E ela é uma amiga que, assim, ela é totalmente diferente de mim. Em tudo. Em tudo, a Tamires tinha que estar aqui hoje. Ela é totalmente diferente de mim em tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Completamente diferente. A única coisa que nós demos match, assim, é que nós dois somos carismáticas. Só. De resto, totalmente diferente. É tudo. E o tamanho, que as duas são baixas. Mas, assim, ela tem uma leveza, uma doçura tão boa. Nesse sentido, ela lembra muito a minha mãe. E eu sou muito grata à vida dela por ela ser assim. É uma coisa que eu não tenho, né? Eu tenho uma outra amiga, a Natália. Nós temos pensamentos nisso. Eu e a Natália, em muitas coisas, nós somos muito parecidas. Que é totalmente diferente, né? Eu e a Natália, nós pensamos muitas coisas muito parecidas. E eu sou muito grata à vida da Natália em muitas coisas, porque com ela eu posso compartilhar meus planos, meus projetos. Que ela tem planos e projetos parecidos com o meu em muitas coisas. E ela vem conversar comigo às vezes quando ela não tá bem em alguma coisa, e eu converso com ela quando não tô bem em alguma coisa, e nós compartilhamos isso. E essa nossa amizade vem desde 2016, 2017, então já tem uns 10 anos com essa amizade com a Natália. Eu tenho a Karina. A Karina já é mais parecida comigo em algumas coisas, mas é diferente também, mas não é completamente oposto. E ela já me falou algumas coisas que, pra mim, me confrontaram muito e mudou, como eu falei pra vocês, meu jeito de falar. Foi a Karina, tá? Agora eu falando aqui, né, em público, que ela falou: ó, Edilene, você fala algumas coisas, você tem que estar disposta a ouvir algumas coisas. Nem sempre aquilo que você fala vai ser aquilo que você vai querer ouvir. E, tipo, mudou totalmente a minha mente em relação ao meu comportamento e fala. Então, assim, é uma das minhas amigas que é muito diferente de mim, mas é muito parecida também em algumas coisas. Mas é mais diferente do que parecido. Todos os meus amigos são muito diferentes. Ai, meu Deus, eu falo pra Deus que Deus traz, assim, as melancólicas pra minha vida. As meninas que eu discipulo são tudo melancólicas. Pra trazer o que eu não tenho. É incrível. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida dessas pessoas. E eu tô falando só as meninas, tá? Eu tenho uns meninos também que eu sou muito amiga. Óbvio, porque assim, menino você não conversa de muitas coisas, tipo intimidade, você não conversa com menino. Mas eu tenho amigos homens, o Yuri, pra mim, desde sempre. Já tem uns 14 anos que eu conheço o Yuri. O Yuri, pra mim, eu considero o Yuri como um irmão mais novo. Então eu sou muito amiga dele e quando dá eu aconselho ele, ele também fala algumas coisas comigo. Então, assim, eu sou muito grata a esses amigos que eu tenho, que são poucos. Mas são, assim, são muito importantes. Eles são muito importantes. Inclusive, vou falar uma coisa aqui agora, antes de eu finalizar, na questão de presente, na questão de servir. Essa última vez que eu fui pro Brasil, o Yuri, esse meu amigo, ele é mais novo que eu. Mais novo que o Hélio. É realmente um irmão mais velho, ele é 3 anos mais novo que a gente. Ele nos recebeu de uma forma tão acolhedora dentro da casa dele, com tanta honra. Acordou, fez café da manhã pra gente. Assim, é uma pessoa de honra. Eu conheci o Yuri não era cristão. E hoje, graças a Deus, ele tá seguindo a Cristo. E isso até me emociona, né, de falar. Ver o quanto ele tá crescendo no Senhor, sabe? Em como ele tá se tornando um homem, segundo o coração do Senhor.
Todos esses meus amigos têm defeitos, assim como eu tenho muitos defeitos, mas eles são ótimas pessoas. E sempre quando parece que Deus sabe o momento certo de falar alguma coisa e ser recebido pelo Yuri no ano passado, com a honra que ele nos recebeu na casa dele, me encheu meu coração de gratidão de uma forma que eu falei, caramba, Deus, muito obrigada. São poucos, mas são aqueles que o Senhor separou para estar andando comigo, estar andando comigo ao longo desses anos, com uma honra tão grande, com amor, com um cuidado tão grande, de não deixar. E ele falou claro, nítido, então pega aí. Ele não deixou a gente pagar nada, ele pagou a nossa comida, porque ele falou que ele não queria reter a bênção dele. Tipo assim, uma forma de honrar tão linda. Pagou o que eu e o Wellington comemos, nos recebeu na casa dele, fez a cama pra gente, fez café da manhã pra gente. Foi assim, uma honra tão grande. E eu fiquei assim até constrangida, sabe? Então, gente, a palavra do Senhor aqui tá dizendo sobre isso, sobre você presentear, sobre você honrar, sobre você ter amigos mais chegados que irmão. E isso se constrói ao longo dos anos. Todos esses meus amigos que eu te falei, que cabe numa mão, são no mínimo 10 anos de relacionamento. O menor de relacionamento são 10 anos. Tem agora a amizade que eu tenho construído com as meninas que eu discipulo, que tem menos tempo, tem 2 anos. E se Deus quiser, né, vamos galgar aí mais tempo. Então, todas essas pessoas que passaram pela minha vida ao longo desse tempo, ao longo desses anos, e tem outras pessoas também que eu considero amigas, eu não tô falando íntima, mas assim, que eu amo, que eu honro, que eu sou muito grata. E pode ter certeza, eu sou esse tipo de pessoa. Eu não posso me abrir muito com as pessoas. São poucas pessoas que sabem realmente de coisas das nossas vidas, da minha vida. Porque a minha vida e o Wellington são um só. Então, meus amigos são amigos do Wellington, tá? Mas todas as pessoas que chegam até mim, tu pode ter certeza, que eu, assim, vou amar você. Eu posso não te considerar íntimo naquele sentido, assim, de saber minhas intimidades. Mas você vai ser uma pessoa que eu vou te amar, eu vou te honrar e eu vou considerar você pro resto da minha vida. Se você precisar de mim, hoje eu vou estar ali. Se você precisar de mim, daqui a 10 anos eu vou estar ali. Para te ouvir, para conversar, para aconselhar. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu gosto de ser amiga das pessoas, tá? Pra mim, não tem isso, coleguismo. Eu já fui muito mais aquela pessoa que manda mensagem, que quer saber se tá bem, se não tá bem, de construir o relacionamento, de mandar uma mensagem de incentivo, de apoiar. Minhas amigas sabem, tá? A Meires, a Natália, principalmente, que são as mais próximas, né? Tô sempre ali mandando, olha, acredito, confio em você, isso, aquilo, outro, incentivando. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, mesmo que você não seja do meu ciclo de íntimo, pode ter certeza que eu vou ser sua amiga, tá? Eu gosto de construir essa amizade, e amizade verdadeira no sentido de falar, no sentido de estar ali para ouvir, no sentido de estar ali para aconselhar. E eu não gosto de raso, eu não gosto de superficialidade. Então, é porque eu acredito que amigo é uma palavra muito forte, íntima, muito íntima mesmo. Mas eu tô ali sempre por um relacionamento profundo. Coleguismo, coisa rasa, geralmente não é meu perfil. A não ser que você queira. Então, se você quiser, pra mim tá tudo bem, tá? Eu vou até onde você permite. Porque eu também não sou a pessoa que fica insistindo, não sou a pessoa que fica falando o tempo todo, não sou a pessoa que fica... Não sou esse tipo de pessoa. Não sou a pessoa que fica correndo muito atrás em muitas coisas. Os meus amigos íntimos que eu construí essa amizade, sim. Porque eu sei que eles sabem quem eu sou e assim vice-versa. Mas quem chegou agora, né, sabe que eu vou estar ali para ouvir, vou estar ali para conversar, vou estar ali para aconselhar, vou estar ali para estar junto. E eu só vou até onde você quer. Então, cada amigo meu tem uma porção da minha personalidade. Porque uns são de um jeito, os outros são de outro. Então, com um eu posso ir mais naquilo. Todos têm acesso a tudo meu nesse sentido, né? Esses amigos íntimos. Mas com um eu posso ir mais até ali, porque eu sei que aquela pessoa deixa e permite.
Com outros eu posso ir numa outra área. Por exemplo, eu e a Natália, nós falamos muito sobre vida profissional, sobre vida financeira, porque nós somos muito parecidas nisso. Com a Tamires eu falo muito sobre a questão de relacionamento, porque nós vivemos muitos relacionamentos. Com a Karina também. Então, assim, cada pessoa, às vezes, nossa conversa transita de uma certa forma, porque é a forma com que nós nos relacionamos. E tá tudo bem. Então, assim, seja grato pelas amizades. Isso eu não tô falando nem dos meus primos, porque eu tenho primos que são amigos, tá? Tem uma prima minha, eu já falei isso aqui, a fofa é, sei lá, 17, 15 anos mais velha do que eu, e eu considero irmã mesmo. Então, por mais que nós não falamos a intimidade uma da outra, nós somos irmãs. Tá junto, minha filha? Tá junto. Não fala mal, nem nada. A gente tá junto ali como irmã. Quando tá junto, minha filha conversa sobre tudo, brinca sobre tudo. É uma irmã pra mim. Eu tenho minhas outras duas primas que são mais novas que eu também, que eu amo muito. E assim, são como se fossem irmãs pra mim. Por mais que eu não converse em intimidade, eu tô ali pra conversar, pra aconselhar. Então, é esse tipo de amizade que eu gosto de fazer e ser. É esse tipo de pessoa. Então, seja grata pela vida das pessoas, pelas suas amizades, cultive amizades, como a palavra do Senhor diz, interessantes. Eu tenho amizades que eu não me aconselho para certas coisas. São amizades que eu sei que tá ali, que eu preciso no momento de brincadeira, no momento de gargalhada, de estar juntos, mas não são amizades que eu me aconselho sobre vida financeira, sobre vida amorosa, porque infelizmente nesse sentido não vale a pena. E tá tudo bem, vocês têm que entender isso, tá? Vocês têm que começar a criar esse tipo de relacionamento. Tem amizades que eu falo sobre vida financeira, tem amizades que não. Que eu falo sobre trabalho, tem amizades que não. Por quê? Porque naquele segmento não faz sentido. Infelizmente não faz sentido. Eu me aconselhar sobre relacionamento com uma pessoa que não tá casada, sabe? Entende? Não quer dizer que eu ame ele menos, que eu ame ela menos. Não, eu amo. Mas nesse sentido, aqui eu não vou me aconselhar. Aqui eu não vou conversar. Entende? É saber fazer essa separação. Não vou me aconselhar de casamento com alguém que não é casado. Nesse sentido. Não vou conversar sobre vida financeira e profissional com, sei lá, uma amiga que talvez o sonho dela é ser dona de casa, que não tem essa visão empreendedora. E tá tudo bem. Entende? A gente tem que entender isso. Não é, a nossa vida não tá resumida em todo mundo tem que concordar com tudo. Não é. Mas a gente tem que entender que cada pessoa funciona de uma forma, cada pessoa é de uma forma, e a amizade vai permanecer. E às vezes a gente vai falar, eu vou falar mais de casamento, de família, com a minha amiga que gosta de família, de casamento. Eu vou falar mais sobre vida profissional com a minha amiga que gosta da vida profissional. Eu vou falar mais sobre isso com meu amigo que é voltado para isso. E tá tudo bem. Amém? E assim a gente se complementa. E assim a palavra do Senhor fala sobre isso. Ok? Vamos orar, então. Agradecer ao Senhor, se tem alguma coisa para falar. Se não, vamos orar e entregar ao Senhor. E, não se esqueça do nosso acordo, tá? Eu vou lançar aqui, veio uma pessoa na minha mente, mas enquanto eu falava de amizade, Deus me trouxe mais pessoas à minha mente. Então, assim, aplicar hoje, lançar uma palavra profética para as nossas vidas. Edilene, o que é uma palavra profética? Uma palavra que está alinhada com a palavra do Senhor. Minha mãe, eu amo meus sobrinhos do coração. Minha mãe sabe quem são. Palavra profética é aquilo que está alinhado com a palavra do Senhor. Edilene, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer profeticamente. Abre Provérbios, abre Salomão, vai lá, pronto. Essa palavra aqui, eu acho que me faz lembrar fulano. Vai dentro daquela palavra, dentro daquela passagem, lança uma palavra profética. Se você sabe o que a pessoa está passando, pega aquela palavra, Eclesiastes, Provérbios e Salmos. Pega aquela palavra, você conhece aquela pessoa, fala, nossa, eu acho que essa palavra aqui casa muito com a vida daquela pessoa. Pega aquela palavra, ora ao Senhor e lança uma palavra profética na base daquela palavra. Se você não sabe o profético, assim,
Se você não sabe o que é palavra profética, como transitar no profético, age de acordo com a palavra do Senhor. Entende? Salmos, Provérbios e Eclesiastes são ótimos livros para você pegar palavras e lançar profecias. Lance, então, uma palavra profética sobre a sua vida e lance uma palavra profética sobre a vida de alguém, de um amigo. Eu pensei em uma pessoa, veio aqui na minha mente, mas Deus já me falou mais duas aqui. Então, mãos à obra. E lance uma palavra profética aqui nesse comentário desse YouTube, por favor. Tá bom? Pra eu ver que você chegou até o final. Se você chegou até o final desse vídeo, lance aqui uma palavra profética. Pode ser um versículo, pode ser o que for, tá? No YouTube. E vamos orar. Paizinho, obrigada. Obrigada, Abba, por esse momento, por essa comunhão, por esse convívio, por esse entendimento, por essa palavra, por essa revelação. Obrigada porque o Senhor é bom, a sua palavra é boa, a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Obrigada, obrigada e obrigada. Hoje eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Não tenho mais nada para falar. Só te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, por essas vidas, por nossas vidas, por cada pessoa. Que o anjo protetor, guardião, possa continuar guardando a vida de cada um que está nessa live, protegendo e livrando de todo e qualquer mal. Te pedimos sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria no nosso contexto, no que nós devemos fazer. Te pedindo, esteja conosco, nos direcione. Que o Espírito de revelação, entendimento e sabedoria esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Novamente, olá, Fátima Danville. Você que está no YouTube, mãe, começa pela senhora, tá? Vou lançar. Assistiu até o final, você não precisa assistir tudo de novo, tá, mãe? Mas assistiu até o final, lance uma palavra profética aqui no YouTube, tá? Deixa aqui no comentário uma palavra profética. Ai, tô fazendo assim porque ontem eu malhei, tô todo dolorido. Lance uma palavra profética aqui nos comentários, tá bom? Sobre tua vida, ou sobre minha vida, ou sobre a vida de alguém, não sei. Mas fica esse desafio, vou sair daqui e já vou lançar a minha, sobre a minha vida e sobre a pessoa que Deus colocou na minha mente. Queridos, queridas que estão vendo, muito obrigado pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Mais e mais, que Deus possa nos estar direcionando nesse dia de hoje. E que tudo venha a ser feito conforme a vontade do Pai. Ok? Amém? Amém? Amo vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, se assim o Abba permitir. Tchauzinho.